Fala galera, Júnior aqui, mais uma aula para o nosso aprendizado, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a respeito do Access. O que é o Access? O Access ele é um programa de banco de dados. Então hoje a gente vai aprender aqui a criar algumas tabelas no Access, fazer formulário, criar um menu, criar alguns botões de comando, de ações e também trabalhar a questão do macro, tá? Então quero que vocês prestem bastante atenção. Sem perca de tempo, quando você abre aqui o Access, você vai clicar na opção Banco de Dados em branco, você clica apenas uma única vez e aqui você vai dar o nome para o seu arquivo. Como eu estou fazendo um arquivo teste, então eu vou colocar 05 Júnior Sistema, ok? E vou clicar em Criar. Após clicar em Criar, ele vai carregar aqui, vai te mandar para essa janela, aonde nessa janela nós vamos ter aqui algumas opções para trabalhar: arquivo, página inicial, criar, dados externos, ferramenta de banco de dados, ajuda, campo, tabela, enfim. Você vai clicar aqui do lado, em cima do nome tabela 1 com o botão direito, e vai vir na opção modo design. O nome dessa primeira tabela eu vou chamar de controle. E vai clicar em OK. Aqui nós temos o nome código e nós temos também numeração automática. Aqui eu vou estar desenvolvendo alguns dados. Então eu vou colocar, por exemplo, nome, vamos colocar sobrenome, data de nascimento. Eu não vou aqui estender muito, é só para você ter uma noção. Sexo, vamos colocar também estado civil, RG, CPF e telefone, ok? Então aqui a gente colocou alguns dados: nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, estado civil, RG, CPF e telefone. Após feito isso, a gente vai salvar. Lembrando que eu estou fazendo aqui um controle básico com vocês. Então você salva no disquete, fecha no xizinho. Vou clicar em criar mais uma vez, tabela. Vai aparecer aqui o nome tabela 1, clique em cima com o botão direito, modo design. O nome dessa segunda tabela eu vou chamar de funcionários, ok? Então, controle de funcionários, colocar aqui sem o acento mesmo, funcionários, ok. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, empresa, nome do funcionário, o cargo que ele ocupa e vou estar colocando também o salário. Pronto, quase que não sai. Salário. Então aqui, empresa, nome, cargo e salário. Aqui em salário a gente vai fazer uma alteração. Onde tem a palavra texto, eu vou clicar e vou alterar para moeda, certo? Então vai ficar dessa maneira. Vou salvar, vou fechar no xizinho. Vou fazer mais uma tabela, criar tabela. Clique em cima de tabela 1 com o botão direito, modo design. E o nome dessa segunda tabela eu vou chamar de cidade. Então, vou colocar aqui cidade, vou clicar em OK. Só que essa tabela aqui eu não vou desenvolver, eu não vou colocar nenhum dado nela. Então, só fazer assim mesmo e fecho. Mais uma, criar tabela. Clique em cima com o botão direito, modo design. E o nome dessa segunda tabela eu vou colocar de escola. E vou clicar em OK. Também não vou desenvolver, ok? Só salvar e fechar. Então aqui nós temos 4 tabelas. O que a gente vai fazer agora? Vou clicar em cima de cidade, vou vir em criar e vocês vão procurar aqui nas opções de formulário essa opção aqui, ó. A primeira, assistente de formulário, ok? Então eu vou estar clicando, ele vai abrir uma nova janela. O título dessa janela é assistente de formulário. Como a gente não desenvolveu a tabela cidade, então não vai ter nada, vai ter só código. Vou mandar para o outro lado, vou clicar em concluir. Feito isso, o que eu faço? Vou clicar nessa área branca aqui com o botão direito, modo design, botão direito de novo, ou na parte azul ou na parte branca, propriedade do formulário. Você vai procurar aqui, ó, outra, pop-up, janela restrita, eu vou marcar sim e sim. Então, aonde tem não e não, você altera para sim e sim. Depois você volta aqui em formato e você vai procurar por esse nome, ó, barra de rolagem. Aonde tem ambas, você clica 2 vezes, ele vai alterar para nenhuma. Salva e fecha no xizinho.
Então aqui eu já tenho o meu formulário cidade, ó, certo? Vou clicar em controle e vou fazer o mesmo procedimento. Criar, assistente de formulário, mando os campos para o outro lado, porque nesse aqui a gente já colocou alguns dados. Sem perca de tempo, clique em concluir. O que eu faço agora? Botão direito, modo design. E aqui do lado, barra de rolagem, ambas, nenhuma. Vou lá em outra, aonde tem não e não, eu coloco sim e sim. Salva e fecha no X. Vamos lá para a escola, criar, assistente, manda para o outro lado, conclui. Se ficar muito rápido, dá um pause aí, volta o vídeo, assista quantas vezes for necessário, para que não fique nenhuma dúvida. Botão direito, modo design. Aqui em outra, sim no primeiro, sim no segundo. Formato, barra de rolagem, nenhuma. Salva e fecha. E por último, funcionário. Criar, assistente, manda para o outro lado, clique em concluir. Botão direito, modo design. Aonde tem barra de rolagem, ambas, você vai colocar nenhuma. Lá em outra, sim no primeiro, sim no segundo. Salvou, fechou, certo? Eu vou só abrir aqui o funcionário para mostrar para vocês, ó. Empresa, por exemplo, você coloca aí qualquer empresa que você quiser. Então, por exemplo, TIM, o nome do funcionário, Júnior, o cargo, por exemplo, vendedor. E aqui o interessante é que no salário ele já está reconhecido em dinheiro. Então, quando você colocar o salário da pessoa, por exemplo, eu vou apagar aqui 1.500, quando eu der um Enter, ele já colocou o salário e automaticamente já passou para o próximo registro. Eu vou voltar aqui, ó, registro anterior, e você vai ver aqui que já tem o salário. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 2.500, dá um Enter, ele vai para o próximo, você volta e já está com a alteração feita, R$ 2.500. Ok? Então aí você pode cadastrar quantas pessoas você quiser, tanto para funcionário, como também para controle, ok? Dando continuidade, a gente vai clicar agora em criar e você vai procurar por essa opção, ó, formulário em branco. Então você clica, vai aparecer essa tela, você vai clicar nela com o botão direito, modo design, ok? Ele vai vir para essa janela, botão direito, propriedade do formulário. O que eu vou fazer agora? São 5 alterações. Em outra, você coloca sim no primeiro, sim no segundo, pop-up, janela restrita. Lá em formato, barra de rolagem, nenhuma. Seletores de registro e botão de navegação, você vai colocar não e não. O que é isso? Vou já explicar. Então coloca não e não, barra de rolagem nenhuma, e lá em outra, sim no primeiro, sim no segundo. Feito isso, pode fechar essa janelinha. Agora, vocês vão clicar em design e vão vir nessa ferramenta aqui, ó, botão. E vai clicar em algum lugar da tela aí que você achar mais interessante. Clicou, em categoria você vai marcar a operação de formulário, em ação você vai deixar marcado abrir formulário. Manda avançar, vou deixar marcado cidade, avanço por 2 vezes e aonde tem o nome abrir formulário, eu vou digitar cidade. Para ficar mais fácil, você pode fazer assim também. Ele já está marcado aqui, então você dá um Ctrl C, avança por 2 vezes, seleciona o abrir formulário, Ctrl V. Então você não perde tempo digitando. Já clica em concluir. Vai lá de novo nos 4x. Vou dar um clique aqui embaixo. Operação de formulário. Em ações, deixa marcado abrir formulário, avança, marca controle, Ctrl C, avança por 2 vezes, seleciona o abrir formulário, dá um Ctrl V e concluir. Falta 2, né? Então vamos lá, clica lá de novo. É um processo um pouco mais demorado, dependendo do tamanho do banco de dados que você quer fazer, mas no final você vai ver que vai valer a pena. Operação de formulário, deixa marcado abrir, avança, marca escola, Ctrl C, avança, avança, e agora Ctrl V. Ctrl C copia, Ctrl V cola. Então aqui eu já tenho escola. Só deixar alinhadinho aqui, show de bola. Vou lá de novo e dou um clique aqui embaixo. Operação de formulário, vou avançar, vou marcar funcionário, vou dar um Ctrl C, avanço, avanço. E agora aqui o que eu vou fazer? Ctrl V, concluir. Vamos fazer o seguinte, vamos
deixar isso aqui um pouco melhor. Então vamos deixar os botões aqui um pouco mais alinhado. Você pode também deixar os botões todo no mesmo tamanho. Então, por exemplo, vou clicar aqui, vou aumentar, ó, vou clicar nesse, vou aumentar também, ocupando o espaço aí de 3 colunas, né? Porque aí você vai deixar tudo num padrão, então vai ficar bem mais organizado. Feito isso, eu vou estar diminuindo aqui o tamanho da tela, então vou deixar essa tela aqui menor, ok? Vou selecionar os botões, ó, então clico fora e puxo para cima e vou clicar aqui em formato, ok? Clicou em formato, eu vou vir aqui em estilo, tá certo? E vou escolher aqui esse preto. Se quiser alterar a forma, você pode alterar também, ó. Retângulo de cantos arredondado, então aí você pode colocar do jeito que você quiser. E esse fundo branco eu vou mudar também, então vou clicar aqui nesse baldezinho de tinta, que é o preenchimento da forma, e vou colocar azul escuro. Você também pode fazer isso clicando no fundo, com o botão direito, cor de fundo barra preenchimento, e escolher qualquer cor que você desejar, ok? Vamos deixar a cor que estava. Caso você queira colocar uma imagem, é só clicar aqui, ó, imagem de fundo, e procurar alguma foto que esteja salva no seu computador. Eu não vou fazer isso. Então eu vou salvar com o nome menu do sistema. E agora eu vou fechar. Para finalizar o nosso trabalho, a gente vai clicar em criar, ok? E vai procurar por essa opção, macro. Então você vai clicar. E aqui vai aparecer o nome macro 1, você vai digitar aqui, perdão, você vai clicar nessa setinha, vai marcar abrir formulário e agora sim você digita menu. Então quando você colocar o M já aparece. Então eu estou criando uma macro para abrir um formulário e o formulário que eu quero que abra é o menu do sistema. E na ação, aqui embaixo, ó, adicionar uma nova ação, eu vou clicar e vou procurar a opção maximizar janela, maximizar janela. Então você clica, show de bola, e agora você salva com o nome AutoExec, ok? Para poder ele já se tornar auto-executável, e clique em ok, prontinho. Perceba que quando eu clicar aqui em cima no executar, olha só, o meu sistema já vai aparecer em tela cheia. Aqui eu poderia ter vários botões desse, eu poderia aqui colocar a logomarca da empresa, poderia fazer várias coisas. Então aqui, lembrando, é um sistema básico só para poder você ir pegando gosto por esse programa, vamos dizer assim. Então quando você clicar em cidade, clicou no botão cidade, ó, ele já chama a janela. Você clicou em escola, já chama também. Clicou em funcionário, já aparece aqui. Eu posso simplesmente avançar e cadastrar quantas pessoas desejar. E se eu clicar em controle, também já está tudo funcionando, tudo redondinho, tudo pronto aqui para vocês. Então, dependendo do que você quer fazer, qual a utilidade do banco de dados, aí você vai colocar a cabeça para pensar e dá para você criar uma infinidade de coisas, tá? Lembrando, sempre que você quiser alterar mais tabelas e mais formulários, por exemplo, se eu quisesse criar aqui mais uma tabela, então eu iria clicar em criar tabela, iria fazer o procedimento também do formulário e depois acrescentar mais outro botão aqui no menu. A macro eu não precisaria fazer de novo porque a macro já está pronta, já está feita, funcionando, tudo direitinho. Beleza? Então isso foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe. Se você gostou, deixa seu joinha, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Até a próxima!